Bendito seja Deus. Terezinha. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Partilha essa live. Em nome de Jesus. Rosane. A paz, Ângela. Deus abençoe. Maria de Fátima. Deus abençoe. Eu estava aqui. Cristina. Deus abençoe. Vai falar com você. Vai falar. Vai falar, Ângela. Em nome de Jesus. Já quero começar dizendo que, antes de eu ler a palavra que Deus já colocou no meu coração, eu quero ler essa palavra aqui. Isaías 54. Ruth, Pai do Senhor, boa noite. Vamos chegando, gente. Eu não vou me demorar muito nessa live. Por isso vamos entrar, partilhar. Fica um pouquinho aqui, que eu quero só deixar uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Oro sim pelo Luan. Luan Santos. Botar o nome aqui, Luan. Geralmente eu fico até meia-noite. Hoje eu não vou ficar até meia-noite. Vou ficar não muito tempo, mas esse tempo que nós vamos ficar vai ser um tempo de qualidade, como todas as nossas lives. Porque é a presença do Senhor, é o Espírito Santo de Deus falando conosco. Eu tô feliz de estar aqui, eu estou fazendo essas lives. Eu entro quando Deus manda, quando eu posso. E Deus sempre fala conosco e nos renova. Te convido a entrar no grupo de oração, orar e se acessar. Acesse aí, o link está aí no meu perfil do TikTok, o link do verdinho, entre. Nós estamos orando todos os dias. Boa noite, missionária Ruth. Eu oro logo, deixa eu orar. Deus, eu apresento a vida do Luan Santos, filho da Rosane, da Vitória, tua serva, Pai. Abençoa o filho dela, liberta. Tua filha Ruth, tua filha Ângela. Em nome de Jesus Cristo. Então, Isaías, eu quero ler um versículo aqui, porque esse versículo vai falar com alguém que já está nessa live. E depois eu vou ler uma palavra e explanar mais esta palavra. Mas o que eu vou ler agora tem a ver com a outra palavra que eu vou ministrar, que é tudo no livro de Isaías. Nazaré Lopes, Deus abençoe. Estou dando um tempo para que... Tap na telinha, vai, ajuda. Abraça a pastora, quem está aqui que não abraçou ainda. Segue a pastora nas redes sociais, no vermelhinho, lá no canal do YouTube. Não pode falar, mas eu já falei. Ah, Jesus é bom demais. Maria, Viviane. Não desista, Jalmir. Vou colocar teu nome. Jalmir, abraça a pastora aí, Jalmir. Que eu quero acompanhar você e eu quero que você me acompanhe. Porque eu gosto quando aparece alguém nas lives. Amém, Rafaela. Eu gosto quando aparecem causas assim, tipo a sua, Jalmir. Tô com causa na justiça há 7 anos, eu gosto. Porque eu sirvo ao Deus de milagres. Eu sirvo ao Deus do impossível. Deus abençoe, Jones. Pai do Senhor, Aline. Eu gosto quando aparecem essas coisas, porque curar uma dor de cabeça, até uma dipirona cura. Mas curar um câncer, levantar da cadeira de rodas, ver o paralítico andar, ver o cego enxergar. Eu creio nesse Jesus. Eu creio nesse Jesus Cristo. Deus tem uma palavra para você, Aline. Deus tem uma palavra para você também nessa noite. Fique aí.
Eu não vou demorar muito na live, não. Não vou até meia-noite, não, gente. Ora pelo Leonardo da Silva. Deus, dá vitória à tua filha, Catherine. Aí eu oro pelo Leonardo da Silva. Eu oro pela causa do teu filho, Jalmir. 7 anos, mas não desiste. Não desista, porque não tem causa perdida para quem serve ao Deus Todo-Poderoso. Viu, Jamir? Por isso eu te peço, quem está aqui que não abraçou a pastora, abrace. Como eu estou dizendo, eu gosto de coisa, eu gosto que colocar nas mãos do Senhor propósitos, causas difíceis, impossíveis. Porque eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Rafaela, ajuda, meu pai, a Rafaela. E eu oro pela Érica, que haja perdão, perdão. O perdão é a melhor coisa que existe no mundo. É difícil da gente liberar o perdão para alguém. É difícil perdoar alguém que nos magoou. É difícil, não vou dizer que é fácil. Mas a gente também erra muito. E a gente quer que Deus nos perdoe. Mas eu não quero falar de perdão hoje. Amém? Eu quero ler uma palavra. Pastora Jones é meu esposo. Amém, Pastor Jones. Que Deus abençoe, pastor. Jones Nobre, Deus te abençoe. É uma honra, é um prazer ter esse casal abençoado nas nossas lives. Que o Espírito Santo possa falar conosco, estar sempre com vocês e com cada um de nós. William Jones, em nome de Jesus. William Jones, Deus abençoe. Joabe Borges Andrade, liberta, meu Deus, liberta aí, em nome de Jesus. Irmãos, antes de eu ler uma palavra que está em Isaías, tudo vai ser Isaías. Por nada, estamos juntas, ó. Em nome, eu sei que vocês oram por mim também, e orem. Isaías 54, não temas, Isaías 54, versículo 4, até o céu. Eu vou ler essa palavra, mas eu vou passar para outra palavra, outro versículo, também Isaías, que vocês conhecem. Mas essa palavra aqui vai direcionar a pessoas que estão nessa live aqui agora. Como toda palavra, mas essa eu vou ler porque o Espírito Santo está me incomodando para ler. Eu de mim já ia logo para outra palavra, que tem tudo a ver. Isaías 54, 4. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Então não temas. Eduardo, fica aí que eu vou ler a palavra. Porque essa palavra aqui, não temas porque não serás envergonhada. A gente passa por situações na vida que parece que só tem vergonha. Tá, oi. Lene, Deus abençoe. Tá, isso, segue a pastora. Quem tá aqui pela primeira vez, gente, abraça a pastora, segue. Isso aí, gente, Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe. Isso aí, ativa o red. Oi. Irmão, a gente vive um mundo em que existe tanto descaso e que às vezes a gente tem medo até do que vai acontecer. E às vezes a pessoa já passou tanta vergonha, já foi tão humilhado, já foi tão humilhada, que se retrai. Mas o Senhor está falando aqui no início desta live. Não temas, você, Thay. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes. Valeu, pastor, Deus abençoe. E não te envergonhes, porque não serás humilhada. Olema, chorebedecai. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. O ser humano gosta de passar na cara da pessoa, de lançar em rosto o passado, de acusar,
parece que tem prazer. Tem gente que parece que tem prazer em humilhar uma outra pessoa. Isso é muito feio, é muito triste. Pai do Senhor, Roseane, Maria Conceição, Ivonete, ó, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Então o Senhor Deus está falando, não temas, porque você não vai ser envergonhada mais. Aleluia. E não tenha vergonha também da sua fé. Tem gente que parece que tem vergonha de dizer que é servo de Deus. Quando alguém começa a humilhar, a desfazer da sua fé, a não dar crédito, a lei de Rash, a palavra do Senhor. Mas é essa palavra que a gente tem que, aleluia, assumir. Irmão José, Deus abençoe. Cassinha, Pai do Senhor, Celina, Luiz Paulo. Essa palavra que você, como filho de Deus e filha de Deus, tem que falar para essas outras pessoas que estão querendo humilhar. Porque você não vai ficar envergonhado, você não vai ficar envergonhada. Não temas. Estou trazendo essa palavra aqui em nome de Jesus. E Deus não se lembra do seu passado. Deus não lembra do seu passado. Deus não lembra do seu passado. Você pode ter cometido as maiores atrocidades desta vida. Quando nós entregamos a vida a Cristo, começa uma nova história. Quem quer trazer à tona o passado e o tentar trazer humilhação, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você deixou de fazer. Pois é, Aline, segura essa palavra. E ali, isso aí é coisa do inimigo. Isso não é de Deus, irmãos. O que foi que Jesus fez quando aquela mulher adúltera, aquela mulher foi pega em ato de adultério? Não foi uma fofoca. Não chegaram dizendo assim: ah, Jesus, falaram que ela traiu o marido. Não foi uma fofoca. Lá naquela época, as mulheres que eram pegas em adultério, no ato, a mulher foi pega no ato do adultério. Ou seja, prova. Estava ali na cara. Pecou. Vai ter que morrer. Nesta hora, o mestre, Jesus, os fariseus, para tentar o mestre diante da lei de Moisés, que dizia que quem fosse pego em adultério teria que ser apedrejada. E a gente sabe que Jesus não veio abrogar a lei, ele veio fazer cumprir a lei. Jesus não veio desfazendo da lei, mas para fazer cumprir a lei. Só que Jesus veio com graça. Oh, aleluia. Jesus veio com misericórdia. Jesus veio com perdão. Jesus veio, aleluia, não como no tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente. Mas aquele povo fariseu estava ainda naquele tempo, como até hoje, em Israel, os judeus ainda estão esperando a vinda, a primeira de Jesus, o Messias, enquanto nós já estamos esperando a volta do Messias, o arrebatamento da igreja. Então eles esperavam tentar o mestre para ver se o mestre falava algo diferente da lei. Mas Jesus, sendo Deus, na sabedoria, o Senhor Jesus baixou na terra, com o dedo mexendo na areia, todos em volta já com a pedra na mão e ele ali. E o que foi que o Senhor falou? Que vocês conhecem. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então essas pessoas que estão acusando você, ou acusando alguém que você conhece, ou nos acusando, deveria tirar o arqueiro, a trave que está no olho, antes de olhar o do irmão, o cisco do olho do irmão.
Porque às vezes a gente vê o pecado do outro, e aí começa a querer humilhar. Mas ninguém se examina, ninguém olha para dentro de si. É necessário olharmos para nós. Giovana, Deus, só tu pode tirar o sofrimento do homem. Ela está sofrendo muito, eu não sei o motivo. Mas eu oro pela vida da Giovana, Jesus. Espírito Santo, fala com a tua filha, conforta, ajuda. Jesus vai te ajudar, Giovana. Porque Jesus não quer ver a gente sofrendo o tempo todo, não. Isso é masoquismo. Ele disse, eu vim para que tenham vida em abundância, para que a vossa alegria seja completa em mim. Em Cristo a nossa alegria é completa. Sofrimento vem na terra, nós vamos passar, mas Deus não quer que a gente permaneça. Então, Giovana, em nome de Jesus, que o Senhor te conforte, te ajude, que você saia desse sofrimento, encontre fé no Senhor Jesus Cristo, para dar a volta por cima. Porque José estava na cadeia e foi ser governador. Então que essa dor seja o início de uma virada de história na tua vida e na vida dos que estão sofrendo, em nome de Jesus. Irmão José, Deus te abençoe. Ali, meus irmãos, então, o Senhor disse, quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que é que eles fizeram? Cada um saiu, porque todo mundo tem pecado. Mas tem gente que gosta de dar lugar ao inimigo, para acusar, para predejar, para humilhar. Mas desde já nessa palavra, Deus abençoe, Giovana, desde já no início dessa palavra, o Senhor está dizendo, não temas, não serás envergonhada. Não serás envergonhada. Em outra passagem diz, envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantam contra os escolhidos de Deus. Não te envergonhes. Paulo vai dizer, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus na terra. Quem está com o poder, quem está com a autoridade, somos nós. Eu queria tanto que os cristãos na terra pudessem entender o poder que está sobre a vida deles. Porque Jesus mesmo falou, Jesus falou, eu estou dando a vocês poder e autoridade. Jesus disse aos discípulos, eu estou dando a vocês. Jesus escolheu um pescador chamado Pedro para ganhar 3.000 almas no primeiro discurso. Um indouto, mas um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia! Então, não importa onde você esteja, como você esteja, se você já errou, se você está... Jesus tem plano. Jesus quer te usar. Basta você dar lugar e dizer, eu estou aqui, Senhor, me converta, me liberta, me limpa, me purifica e me usa para a tua glória. E não se iluda que você não vai precisar ser perfeito, não, porque nunca você vai ser perfeito. Porque aquele que não tropeçar em palavras, aquele que disser que não tem pecado, já se comete mentiroso, já se faz mentiroso. A gente está aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, porque a gente peca todo dia, pensei errado, me enganei com o irmão, meu Deus, meu pensamento, minha fraqueza, meu Senhor, é a misericórdia. É a misericórdia, livro de Lamentações, a causa de não sermos consumidos. Por que você acha que o mundo ainda não está acabado? Misericórdia de Deus. E também porque tem um tempo determinado onde tudo, segundo a palavra, pelo livro de Pedro, nas cartas de Pedro, vai ser acabado não mais em água, mas pelo fogo. Então não tenha medo. E deixe os seus acusadores com o Senhor. Sabe por quê? Porque também no livro de Isaías, capítulo 43, vocês conhecem essa passagem, muito falada. Se a gente vivesse mais as palavras que a gente diz que conhece tanto, a gente vivia melhor, mais firmado. Porque Isaías 43, 13
você conhece. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Cheguei, Brasil, Pai do Senhor, Adriele, Ana Lúcia. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. E o Senhor Deus fala. Agindo eu, Deus fala. Quem o impedirá? Deus diz, agindo ele, quem o? Aqui tem o artigo o. Quem o impedirá? Quem o impedirá? Quem é? O Satanás que está tentando impedir que você receba a sua bênção? O Satanás, que é o inimigo de Deus, de Jesus? O Satanás, que foi tentar Jesus no deserto? Quem o impedirá? Pai do Senhor, Célia. Pense aí. Boa noite. Pense aí. Pense na sua vida. Pense na sua vida agora. Pense no problema seu agora. Em uma dificuldade agora. Se Deus quiser agir na sua vida, seja na sua vida financeira, tá lá, tô sem dinheiro, pastora, tô sem dinheiro para pagar a conta, tô sem dinheiro para pagar o funcionário, tô sem dinheiro para comprar uma cesta básica, quero saúde, será? Luzia, Ivonete, a paz do Senhor, ore por Gilmar da Silva Medrado. Amém, Ivonete, estamos orando. Então, pense no seu problema. É o filho que precisa ser liberto dos vícios. Eu li aqui que Deus fala, ore por mim. Amém, Luzia. Ainda antes, Deus fala, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. E Deus fala, agindo eu, quem o impedirá? Então, minha irmã, meu irmão, Irismar, Pai do Senhor Jesus. Quando Deus disser assim, ó, hoje eu dou vitória à minha serva. Hoje eu entro em providência nesta causa. Pode ter, meu irmão, Jalmir, 7 anos, pode ter 10, pode ter 20, pode estar perdido lá do Tribunal Superior, lá dos ministros de Brasília. Ninguém é mais do que Deus. Deus move céu e terra. Deus, irmão, está no céu. A terra é os capelos dos seus pés. E o céu é o seu trono. Ele está no trono de glória. O Mestre Jesus está sentado. Você crê nisso? O Mestre Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo e está conosco nesta live, porque ele diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estamos reunidos por uma rede social, falando em um nome de Jesus, ele está presente, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Imagine Deus no trono, Jesus sentado, e imagine o céu, anjos, arcanjos e querubins. Aleluia! Oh, glória! Gabriele, a paz do Senhor, abençoada, boa noite. Você está imaginando aí? A gente tem que começar, irmãos, a falar mais de Deus, a exaltar mais ao poder de Deus. Porque às vezes a gente só fala derrota.
Ah, porque minha vida não presta. Ah, porque isso. Ah, porque o diabo se levantou. Ah, porque ele está fazendo o papel dele. O Satanás está fazendo nada mais do que o papel dele. Ele veio roubar, matar, destruir, rondar 24 horas para procurar quem tragar. Este é o papel de Satanás. E a gente não vai dar vazão a ele, não. A gente não tem que estar dando bola e crédito a esse derrotado, mentiroso. Se eu e você não der lugar a ele, ele não vai ter poder nenhum. Porque no mundo espiritual existe a legalidade que nós damos ao inimigo. Alabai, calaço. Porque se na minha casa eu dou glória a Deus, se na minha casa eu oro, se na minha casa eu digo, ó Satanás, aqui não. Se na minha casa, Pai do Senhor, Fábio, Iris, Ivonete, Fabiana, se na minha casa eu digo, ó diabo, aqui não. Ele já caiu por terra, isso aí. Se na minha casa eu digo, não, Satanás. Se na minha vida financeira eu digo, não. Tá repreendido, devorador. Tá repreendido, espírito maligno. Se na minha casa eu digo, não. Meus filhos, eu não tenho filho, a não ser os da fé. Mas quem tem? Meus filhos são herança do Senhor. É pegar a palavra de Deus, o versículo da Bíblia, que vai se encaixar perfeitamente na sua situação e declarar a palavra de Deus que tem poder. E eu quero ver Satanás ficar para levar fogo. Eu quero ver o inimigo ficar. Agora, se a pessoa dá legalidade, como eu dou legalidade, pastora? Como dá? Quando dá, não estou dizendo que são vocês. Mas vocês sabem que tem pessoas que fazem. Quando a pessoa xinga, quando a pessoa está lá bebendo, fumando, está lá xingando, falando mal, em vez de estar orando, botando louvor, está botando coisas do diabo na casa, está dando legalidade. Ele está dizendo, eu estou aqui porque aqui tem o que me pertence. A verdade é essa. Adriana, Deus abençoe. A verdade nua e crua. Aqui não tem nenhuma criança nessa live. A verdade é essa. A verdade é essa, igreja. Agora a pessoa dá legalidade ao diabo e fica orando, pedindo milagre a Deus. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Irmãos, não estou dizendo que vai ter os dias que você vai ter seu momento de ira. Eu sempre falo, porque a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Desse jeito não trabalha, né, Fábio? Exatamente. A gente tem que se analisar, se examinar e ver assim, ó. Será que eu estou dando legalidade ao diabo para estar fazendo isso na minha casa, na vida dos meus filhos, no meu casamento, que é casado? Eu vivo para Jesus há 25 anos. 24 anos praticamente. Eu e Cristo. Eu sei o que é morar sozinha. Eu sei o que é ter fazer as coisas sozinha. Eu tenho um ministério há 20 anos. Então eu não estou falando aqui de carteirinha. Eu estou falando aqui, melhor dizendo, com causa, consciência. Estou falando testemunho real. Tem que dar lugar a Deus no coração. Então guarde essa palavra. Agindo Deus, quem o impedirá? Quer dizer que se Deus disser assim, ó, amanhã, ô de calabaxebia, segura aí mesmo, segura aí, abre a mão e toma posse. Se Deus disser assim, ó, amanhã eu vou abrir a porta na vida da minha serva. Amanhã eu decreto um milagre. Amanhã eu mudo a história. Amanhã eu salvo um da família. Amanhã eu mudo o quadro. Se Deus já determinou isso,
como está determinado o dia da volta de Cristo, que só Deus o Pai sabe. Como é que o Satanás vai impedir? Eu não sei, irmãos, que a gente mesmo dê legalidade ao diabo. Então, diante dessa palavra, vamos vigiar. Eu estou pregando para mim também, gente. Porque quando a gente ministra, quem recebe primeiro somos nós. A Bíblia é a palavra é espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Não estou aqui dando sermão, dizendo que eu sou a perfeita, que eu sou a melhor. Não é isso. A palavra é despertamento para nós, todos nós que servimos a Cristo. Principalmente nos últimos dias, em que tantas coisas têm acontecido. Eu quero que você ponha na sua mente isso, de tudo que eu falar, eu quero que você fique pensando isso. Qual é o problema da minha vida? O que é que eu posso fazer? Qual atitude que eu posso tomar? E se você, o justo viverá pela fé. E se você disser assim, eu estou me examinando, eu estou fazendo a minha parte, então você precisa que Deus resolva. Aí o que é que nós temos que fazer nesse caso? Continuar orando, jejuar se for o caso, glorificar, viver um dia de cada vez e buscar ter fé e paciência para o agir de Deus. E aí eu volto para essa palavra, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Deixa eu contar um testemunho aqui que me veio aqui agora, o Espírito Santo. Não sei se alguém que me segue já ouviu eu falar isso aqui, mas me veio aqui agora e eu quero relatar isso sobre a gente descansar em Deus. Eu tinha uma situação para resolver aqui. Eu tinha um terreno da igreja só que era de uma localidade. E na verdade eu peguei esse terreno para construir a igreja, mas não foi possível na época. E eu resolvi, orei a Deus para vender esse terreno e aplicar o dinheiro em outra coisa também para a igreja, um outro projeto. E eu passei, e era difícil vender esse terreno, porque esse terreno, o local era um local assim, um bairro distante, começou a ter muita violência nesse bairro, ninguém queria morar lá, quem estava morando lá estava vendendo as coisas, tudo barato, e eu fiquei na oração. Eu disse, meu Deus. E eu queria vender a uma pessoa que tinha comprado uma casa do lado. Essa pessoa foi, invadiu um pedaço desse terreno, presta atenção, invadiu uma parte desse terreno, e aí eu fiquei sabendo. Eu fui lá, conversei com ele, e eu disse, o senhor não quer comprar, já que o senhor tem esse pedaço aqui, fazer a garagem, por que o senhor não compra logo? Lá tinha pé de laranja, tinha um bocado de coisa. Ele disse, não, eu não tenho condição e tal. E ficou. Ele disse, mas aí o senhor está invadindo. Chegamos a um acordo. Eu disse, olha, então o senhor fica aí um tempo, mas eu vou tirar essa cerca e tal. E ficou. E ali eu comecei a orar. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou vender esse terreno? Quem vai querer comprar um terreno num lugar desse? Ninguém vai querer comprar esse terreno. Eu só sei que eu descansei em Deus, cerquei o terreno e disse, ai meu Senhor, está em tuas mãos, é teu. Um belo dia eu estou em casa, nem estava mais agoniada. O celular tocou e eu atendi. A pastora Sueli, sou eu mesma. Eu sou o homem aqui do terreno da casa que eu comprei do lado. A senhora ainda quer vender o terreno? Na mesma hora Deus falou comigo. Eu disse, quero. Eu posso ir aí agora para a gente conversar? Eu disse, pode. O homem veio, a gente se encontrou na igreja. Foi logo no início, isso já tem anos. E ele disse assim,
Eu nem sabia esse negócio de Pix, foi logo no início, tem alguns anos. E aí ele disse, a senhora vende? Eu digo, vendo. E a gente fechou o valor. Na mesma hora, o homem foi, fez o depósito, eu fiz o documento, passei para ele, vendi o terreno para a pessoa que eu queria vender. Depois eu fiquei sabendo que a esposa dele era cristã. E tudo se resolveu. Quer dizer, aos olhos humanos, difícil. Mas agindo Deus, quem impedirá? Pastora, peço oração, estou com muita dor de cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, pela vida da Fabiana, Pai. Meu Pai, ela está com muita dor de cabeça. Ela está dizendo que está com muita dor, mas ela está na live, Jesus. Oh, Jesus, e o Senhor está nesta live. Jesus, põe tuas mãos aí na cabeça da tua serva. Pai, eu falo, põe tuas mãos, meu Pai, em um ato profético de fé, meu Pai. Mas eu sei, Pai, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões e enfermidades, Pai. Que toda dor, em nome de Jesus, da cabeça de Fabiana, eu repreendo esta seta de enfermidade. Toda enxaqueca, seja qual for a causa, saia em nome de Jesus. Fabi, põe tua mão aí na cabeça. Põe tua mão, Fabi, onde quer que você esteja agora. Senhor, em nome de Jesus, em um ato profético, do alto da cabeça à planta dos pés, sai agora, dor de cabeça, todo mal-estar, em nome de Jesus, saia do corpo, dor de cabeça, suma, desapareça. Receba a cura, Jesus te dê saúde, Fabi. Porque ficar numa live com muita dor de cabeça é um ato de fé. E que o Espírito Santo está falando com você. E que Jesus te dê cura e te dê saúde. Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus. Eu não estou aqui fazendo live para brincar. A intenção é que você que está aí nessa live, quando terminar esta live, no momento desta live, o Deus de Israel visite a sua casa. Que você não fique só do outro lado da telinha, nas rolagens, buscando uma profecia. Deus fala comigo, Deus, mas que você parou aqui, está aqui. Que a gente se una no nome de Jesus. E que você receba o milagre. E que Deus mude a sua vida. Como nestas lives eu tenho visto vidas sendo mudadas e transformadas. E isto tem sido o meu combustível para eu continuar fazendo lives todos os dias quando Deus me permitir. Eu estou aqui como uma extensão do meu ministério. Porque eu quero que você, meu irmão, você, minha irmã, que é de carne e osso igual a mim, que não importa a cidade que você more, não importa a cor da sua pele, não importa a casa que você mora, não importa o carro que você usa, se você tem carro, se você não tem, não importa nada disso. Não importa se você vai me ajudar de alguma forma, não importa nada disso. Importante é que você, meu irmão, você, minha irmã, receba da parte de Deus a palavra, a vitória, e que você depois diga assim, pastora, eu estou curada para a glória de Deus. Como a irmã essa semana que aceitou Jesus, no outro dia ela disse, eu dormi igual uma criança sem tomar remédio. Quando Deus deu uma vitória, segure a vitória. Porque o inimigo é especialista em querer criar confusão. Deus dá uma vitória aqui agora, quando acaba a live, quando sai de um culto.
Aí ele bota a dúvida. Será que eu estou curada? Será que Deus falou comigo? Tinha uma irmã, ela congregava comigo há muitos anos. Aí quando acabava o culto, às vezes Deus usava alguém para falar com ela, ou eu mesma, ou Deus falava na palavra, ela acabava o culto e ela vinha até a mim e dizia, pastora, a senhora viu que Deus falou comigo? Deus falou comigo, foi? Eu não entendi direito, não. Eu digo, você não entendeu? Deus foi tão claro. Porque às vezes a gente fica procurando dúvidas. E Deus não é Deus de confusão. E a gente não tem que ter fé duvidosa. Você deu risada, foi, Célia? Mas o caso era, eu dava risada também. Porque a pessoa era todo culto. Mas era uma pessoa rebelde. Era uma pessoa que Deus falava, mas ela não fazia o que Deus falava. E Deus tendo misericórdia. E eu como pastora... Chega como você falou. Mas era assim mesmo, Célia. E, infelizmente, quem não dá ouvido a Deus, aí ela saiu do ministério, que não podia ficar da forma que queria, e está aí desviada no mundo, porque foi falta de aviso? Foi falta de orientação pastoral? Não. O homem tem livre-arbítrio. Quer fazer as coisas? Faça. Assuma seus erros. Porque ou a gente toma posição e recebe, ou a gente vai viver assim, pecando, saindo da igreja, entrando, e aí Jesus volta, e aí os milagres não acontecem, e aí fica uma pessoa frustrada, Deus não pode realizar os sonhos, e vive a vida. Então o ser humano tem a opção, quer viver a vida, viva. Assuma seus erros, suas consequências, e de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Então essa foi a palavra de hoje. Agindo Deus. Pare aí. Quem é que vai impedir? Quem vai impedir? Em nome de Jesus, amém? Eu vou estar encerrando a live. Foi só para uma meditação. Porque agora eu vou orar um pouquinho com o Pai aqui, em particular. Amanhã teremos live. E a oração do grupo, né? Quem não entrou no grupo, entra no grupo aí, orar sem cessar. Né, Célia? É uma bênção, nossa oração da manhã. Em nome de Jesus, quem pode. Que Deus abra as portas na sua vida. E não desista, não. Só pode isso na sua mente. Deus pode agir na minha vida. Eu vou ficar na posição. Eu vou esperar o agir de Deus. Dá até bom, né? Eu vou esperar o agir de Deus. Né? Eu vou esperar o agir de Deus na minha vida. Eu vou ver o que é que Deus vai fazer. Eu vou viver um dia após o outro, como disse a irmã. E vou esperar Deus agir na minha vida. Vou esperar Deus trabalhar na minha vida. Vou esperar Maria das Neves. Né, Célia? Vamos esperar. Não custa nada, não. Pior é que está esperando debaixo da ponte, com fome. Pior, irmão, é quem está esperando. Na dor de um leito. Que pessoa... Eu vi que eu estava vendo uma reportagem aí nas internet, que o marido de Ana Hickman, né? O Edu Guedes está com câncer. Vamos orar por ele. Já pensou? Tá lá vivendo, dinheiro, fama. E apareceu um câncer. Ninguém está livre das coisas dessa vida. Vamos ter fé. Vamos também cuidar do nosso corpo. Eu mesma estou com uma série de exames para fazer. E eu recomendo vocês fazerem. A prevenção é melhor do que o remédio. O remédio é para remediar. O remédio vai remediar. E a prevenção vai prevenir. Eu sou relaxada comigo, eu confesso. Eu sou um pouco relaxada, porque eu só gosto de ir para o médico em último caso. Mas a gente tem que se prevenir, nós mulheres, nos nossos exames. E eu, esse ano, já botei na minha mente que esse segundo semestre
Eu vou fazer os exames. E se eu tô falando isso e tem alguém aqui nessa live, eu já tenho 1 ano que eu fiz, 1 ano e meio. Não, 1 ano eu fiz. 1 ano e pouco. Daiane, né? Então a gente tem que se prevenir, se cuidar. Vamos orar? Vamos orar. O ano passado eu fiz, pronto, e saí séria. A gente tem que se cuidar, né? Vamos orar, vamos orar. Você que tá na rolagem, põe teu nominho aí que eu oro por você. Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa live. Pela vida da Célia, Pai, da Daiane Santos. Pela vida da Lia Lapa. Meu Deus, pela vida da Rosineide Freitas. Meu Deus, abrandar o coração. Toma a filha dela, meu Pai, Luísa. Pela vida da Luísa também, em nome de Jesus, meu Pai. Toma, meu Deus, a Ruby, Nildes. Meu Pai, a mãe dela precisa de um milagre. Faça o milagre. Deus, eu oro por milagres. Senhor, eu creio em um Jesus que faz milagres. Jesus, faça milagres. Oh, Jesus, faça milagres na vida do teu povo. Olha, a mãe da Rubenildes precisa de um milagre. Ela diz que precisa de um milagre. Para minha filha não ir embora do estado. Oh, Deus, resolve aí, meu Pai. Resolve a situação dessa família. Toma a filha da tua serva, tome a mãe, tome todos. Em nome de Jesus Cristo. Se não for da tua vontade a filha dela viajar, não deixe, Senhor. Não permita, corte esse laço. Toma a tua filha Mauricéia, em nome de Jesus. Cada um que a partir de agora está me seguindo nas redes sociais, que Deus te abençoe. Todos os dias eu estarei orando por você, mesmo que você não entre na live. Mas entra, vamos fazer uma família, uma corrente do bem, do amor. Toma a tua filha Adriele, meu Pai, a tua filha Ruth, o esposo dela. Deus, toma aí, meu Pai, a Rosineide Freitas, a Maria de Lourdes, a Isabel, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, nesta madrugada, haja, Pai. Que terça-feira venha ter o teu agir na vida financeira, na saúde do teu povo, Pai. Porque eu estou lendo e ministrando é a tua palavra. A palavra é tua, tu quem faz todas as coisas. Tira de nós a dúvida. Deus, que envergonhados e confundidos sejam os nossos inimigos. Repreenda a fúria do inimigo contra a nossa família. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, toma a Juliana, meu Deus. Oh, meu Pai, ela quer que trabalhe no coração, meu Pai, para voltar para João Pessoa. Deus, é a Eva que pede esta oração, Pai. Tem 7 meses que ela foi embora e não voltou mais. Deus, tenha misericórdia. Vai tocando aí nesses corações. Vai tirando a dureza do coração. Vai, meu Pai, libertando, meu Pai, o eu do homem. Deus, o Senhor que é o eu sou, Pai. Toma a tua filha Aline, toma a irmã dela, toma esta causa em tuas mãos da tua serva. Repreenda a fúria do inimigo contra a vida da Aline. Repreenda as palavras contrárias, Aline, contra a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu oro pela tua casa, pelo Emerson, pelos seus filhos. Em nome de Jesus, deixa que Deus vai agir, Aline. Deus vai agir, que Deus, o Espírito Santo, conforte o teu coração, arrancando a tristeza. A palavra machuca, mas Jesus é o bálsamo que cicatriza todas as feridas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo te conforta, te consola, meu irmão, minha irmã. Aleluia, aleluia. Segura o refrigério da alma.
Que todos nós possamos deitar, aqueles que ainda vão orar mais, aqueles que vão orar à madrugada. Aline, sabe o que está me vendo aqui o Espírito Santo? Porque você está prestes para receber uma grande vitória. Alabecanto rebiaste biandarai, xeredeco biandarai, alamanais. Esse mês vai ter vitória na sua vida, Aline. Por isso essas lutas. Ah, meus irmãos, quando você vê a coisa piorar, é porque você está incomodando o inferno. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que me veio aqui, José foi vendido pelos irmãos como escravo, vocês sabem. Mas José estava ali na casa de Potifar. José estava ali, José tinha moral com Potifar. José tomava conta de tudo de Potifar. Entre aspas, José estava vivendo a vida, apesar de ser um escravo, mas ele tinha as suas autonomias. O que é que aconteceu? A mulher de Potifar levantou uma calúnia contra José. Levantou uma calúnia. Nós sabemos. Quis pegar José à força. E quando o marido chegou, ela fez aquela cena. Pegou, puxou a roupa de José, que José, olha, perna pra que te quero. E fez aquela cena, ele queria me pegar, caluniou José. Deus estava vendo. Deus estava vendo, mas Deus permitiu. Pega aí, Aline. Deus, e você que está aqui, Deus estava vendo. E aí agora José conversa com Potifar. José conta a história dele a Potifar. Mas Potifar tinha até poder de matar José. Mas por que não morreu? Porque Deus não tinha plano na morte de José. Deus de Calabarachebiandarai tinha planos de fazer José governador do Egito. Mas José precisava passar pela prisão. José precisava passar por aquela calúnia, porque Deus permite para provar a nossa fé. Os olhos de Deus vê tudo. Os olhos de Deus vê as calúnias, vê as falsidades. Os olhos do Senhor vê tudo. Ver quem está inocente, ver quem é culpado. Aleluia! Não tenta se justificar, porque quem te justifica é Deus. Se eu fosse parar, abrir minha boca para estar me justificando, enquanto isso eu não vou perder tempo me justificando para ninguém, porque eu tenho um advogado que cuida da minha causa. Choredei, calabas. Então, em vez de eu perder tempo me justificando a quem não merece, eu vou dar glória. Eu vou louvar. Aline, bota louvor na tua casa. Eu vou glorificar a Deus, que eu não vou perder meu tempo, minha energia falando dos meus inimigos. Eu quero falar de Jesus. Eu quero falar de Deus. José se encontrou com Potifar. Potifar, o que foi que aconteceu, José? José contou a história. Eu creio até, irmão, que no fundo Potifar acreditou em José. Mas José foi preso. Mas Deus tinha um plano para a prisão de José. Lá na prisão, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. José revelou e deu o sonho dos dois. E um morreu e o outro ficou. E o José disse, fala de Faraó para mim. Fala que eu revelei o sonho. Fala lá para ver se você me tira daqui. Deus, não é assim não, José. Você vai sair na minha hora, no meu tempo. Mas teve um belo dia que o rei precisou, o Faraó, da revelação do sonho. E quem estava lá para revelar, para contar os anos das vacas magras e das vacas gordas? José. Aleluia. E isso aconteceu com a permissão de Deus. E às vezes Deus permite que pessoas nos machuquem. Paulo vai dizer, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ontem eu estava ministrando sobre o amor de Jesus e sobre as 39 chicotadas que o mestre levou. E Paulo vai dizer que ele também teve 40 menos uma, 39. E ele diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo sofreu naufrágio, fome, perseguição, foi jogado no cesto, foi
tanta coisa. E a gente tem que passar por certas coisas para dizer assim, Jesus foi humilhado. Por que eu não posso ser humilhada? Jesus foi cuspido no rosto. Por que eu não posso ser cuspida também? Jesus foi traído. Por que eu não posso ser traída? Jesus teve os irmãos incrédulos que duvidaram dele. Por que eu não vou ter gente que vai duvidar de mim? Eu não sou melhor do que Jesus. Então a gente passa, irmãos, pelas coisas na vida, mas a gente tem que aprender a lição. A gente tem que aprender com os erros. Porque errar é humano. Mas ficar cometendo erro, aí me perdoe, é burrice. E a gente tem que começar a selecionar as pessoas. Eu já estou com uma palavra de Provérbios 29 e 19. Mas eu não vou ler ela agora não. Vai ser uma próxima live. Que a gente vai entrar em um contexto. Onde tem pessoas que a gente tem que isolar. Porque tem pessoas que, mesmo você dando palavra de correção, não vão se corrigir. Porque tem corações duros, não aceitam correção. Então a culpada não somos nós. E a gente até tenta ajudar as pessoas, mas elas não querem ser ajudadas. Pode ler, Aline, depois. Provérbios 29, 19, não me falhe a memória. Eu vou trazer ainda uma reflexão sobre esse tema. Porque às vezes a gente seca a garganta com pessoas, olha, que já estão com aquela mente cauterizada, já tem aquela posição. Você pode falar o que for, eles não mudam de ideia. E aí cometem os mesmos erros e querem também que a gente fique nessa. E se a gente não vigiar, a gente fica igual a eles, tentando corrigir quem não quer ser corrigido. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta live, pela reflexão da Tua palavra. Ah, meu Senhor da glória, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a Tua palavra. Que a Sua palavra venha nos iluminar. Medite na palavra, leia a palavra, ouça a palavra, viva a palavra. É a verdadeira profecia. Deus, eu entrego Teus filhos em Tuas mãos. Eu entrego esta madrugada. Nos ensina, Senhor. Nos dá sabedoria do alto. Nos ajude, meu Deus, a meditar mais. Alegra os corações tristes. Cura as enfermidades. A depressão, a ansiedade. Aquela palavra que veio para machucar. Põe Teu bálsamo, o Teu refrigério. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua presença mais uma vez nessa live. Os que estão nos hospitais, nos pronto-socorros, os que estão enfermos, os que estão doentes, necessitados, desabrigados, desempregados, os carentes, os oprimidos, ó meu Deus, os pecadores, que todos nós somos, mas os pecadores que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Ah, Senhor, salve essas almas. Ah, Senhor, salve essas vidas. Visita o que está debaixo da ponte, sem um cobertor. Oh, Deus. Os que estão nos orfanatos, nos asilos, os presos, os que estão no centro de recuperação, os que estão dependentes de remédio, dependentes químicos, do álcool, da bebida, os dependentes emocionais, que precisam de pessoas para se sentirem bem, enquanto o Senhor está com o Teu Espírito Santo, a confortar, a ajudar. Toma o Emerson, meu Pai, salva o Emerson, dê a vitória completa na casa da Aline, meu Deus, toca no coração do Emerson, toma a Mauricéia, toma os que estão desviados, segura nas mãos os novos convertidos, Senhor, e trabalha, meu Pai. Toma a minha vida em Tuas mãos.
Me dá sabedoria. Toma a tua serva Ruth. Toma a Adriele. Toma os que estão escritos no caderno de oração. Os novos seguidores. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te dê uma ótima noite. Descanse. O corpo foi feito para descansar. Nós recebemos o refrigério da alma através da oração e da palavra. Aleluia. Sim, meu Deus, abençoa aí, meu Pai, a oração da Rosineide, Pai. Toca no coração da filha dela, Pai. Ela já está angustiada. Ela não quer que a filha vá embora. Faça essa obra, Espírito Santo. Faça essa obra. Faça essa obra. Só tu podes tocar no coração dessa jovem, desta pessoa. Só tu tem esse poder, Pai. Ainda que o coração esteja duro, mas age, porque também está escrito que o Senhor é aquele que tira a dureza do coração. O Senhor endureceu o coração do faraó para teu nome ser glorificado através das 10 pragas. Mas no momento em que o Senhor decidiu agir, ele teve que deixar o povo sair e foi liberto pelas mãos de Moisés, pelo teu Espírito Santo. Faça a obra. Toma a tua filha Célia, toma a minha vida, minha família, meus irmãos, os membros desta igreja, os meus vizinhos, os vizinhos dos teus servos, o nosso país, a nossa nação, as autoridades deste país, os que estão agora trabalhando, os policiais, os que estão nas ruas, os que estão nas escolas, faculdades, os que estão trabalhando. Livra-nos do homem mau. Livra-nos, Senhor, sairmos de casa. Meu Pai, não nos deixa atingir nenhuma seta. Repreende as setas de enfermidades. Tu é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Em dias difíceis, nós confiamos no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanece para todos sempre. Boa noite, bom descanso também, Célia, Aline, Carla, Gisele. Beijo no coração, em nome de Jesus. Aleluia. Exatamente, Célia. Pai do Senhor, vamos juntos, vamos que vamos. E até amanhã, se Deus quiser, na nossa próxima live. Quem não segue a pastora, dá tempo, segue aí. Segue. Se inscreve no canal, entra no link da oração e vamos juntos na corrente do amor, do bem, porque só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Fui, Deus abençoe a todos. Ótima noite com a paz de Cristo. Amém. Durma em paz. É vitória, viu, Aline, que está chegando aí na sua vida. E leia Provérbios 29, 19 e você vai... E depois eu vou trazer uma meditação sobre isso. Fiquem em paz. Gente, a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Saúde, fé, paz. E o que você não pode fazer, Deus pode. Agindo Deus, ninguém impedirá. Pai do Senhor, desligando aqui, saindo, beijo. Pai do Senhor Jesus.